Olá, sejam bem-vindas a mais um encontro desse grupo de leitura de mulheres que correm com os lobos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. É um capítulo que tem como título A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. Boa noite, Samanta. Cada livro, para quem está aqui a primeira vez, cada conto, esse livro ele é formado de contos e cada capítulo ela traz a autora traz um conto e aí depois ela vai dissecando essa história e trazendo os olhares, né, psicológicos sobre aquela história, sempre sob a ótica do feminino ferido, da cura do feminino. O conto desse capítulo é um conto que todo mundo conhece, que é um clássico, né? Que é o conto do Patinho Feio. Só que a forma como ela, depois, né, vem trabalhando esse conto e vem tratando esse conto, e se você parar para pensar, o que isso tem a ver com o feminino? Tem tudo a ver com o feminino, porque ela vai trazer a análise do conto pela perspectiva da mãe pata e não do patinho propriamente dito, não só do patinho, mas do ponto de vista dessa mãe. Então é um olhar muito diferente. Eu nunca vi ninguém falando, comentando esse conto sobre essa ótica. Então, como sempre, eu vou fazer aqui trazer um resuminho, apesar de ser uma história extremamente conhecida, trazer aqui o resumo da história, né? Sempre começa com Era uma vez ou Era uma vez. Um patinho, né? A mãe pata estava lá chocando, né, os ovos dos filhotes. Todos os ovos já tinham chocado, mas faltava um. E era um ovo um pouquinho diferente. E uma outra senhora lá que chegou perto dessa mãe pata e falou assim, ela se gabando, nossa, eles não são lindos? Aí a senhora vai e fala assim, e esse ovo aí tá meio estranho. Será que não é ovo de perua? Aí eu, se eu fosse você, parava de chocar esse ovo, porque você já sabe, né? Acho que não é seu, não. E aí a mãe pato olhou para o ovo, ficou meio assim, mas ela falou: Poxa, mas eu já estou chocando ele há tanto tempo, não vou desistir dele, não, vou continuar. E continuou chocando. Ela chocar ele mais um pouquinho não vai fazer mal nenhum. E continuou lá, chocando o ovo. Até que o ovo finalmente abriu, né? O bichinho saiu ali. Quando o ovo quebrou, saiu dele uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro. Seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes. A mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus. Apesar de ter essa aparência estranha, no fundo, porém, do ângulo certo, até que ele é bonito, né? Então ela se convenceu que peru não nada. Se fosse, né, um peru, não ia nadar. Nadou, então é meu mesmo. Se você olhar por algum ângulo aqui diferenciado, ele até que é bonito. Só que aquele filhote ele era muito diferente dos outros. E aí, com o tempo, todo mundo ao redor, aquela comunidade de patos ali, começou a fazer o que hoje a gente chama de bullying, né? Começou a fazer bullying com ele. Picava ele, xingava ele. Ah, ó. Aí a mãe ainda brigava assim: para com isso, não faz isso com ele, falava para os outros filhos. Ora, ele é tão feio, esquisito, ele precisa que o maltratem. E aí ele sempre sofrendo aquele bullying. É, Aí as pessoas falando, ele é muito feio, com certeza ele é um engano, ele não deveria estar aqui. E a mãe, por muito tempo, defendia ele, mas ele não é um engano, não, ele vai ser forte, ele é maior que os outros, ele é grande, ele vai ser forte, ele vai se recuperar, ele só está meio deformado, ele acabou de nascer, ele vai se recuperar. A mãe defendia ele. Só que todos os outros daquela comunidade faziam o que podiam para importunar aquele patinho feio.
viviam atacando ele, bicando, gritando com ele. E à medida que o tempo passava, eles aumentavam a intensidade né, desse bullying e aumentando. E o patinho ficava extremamente infeliz, né? Ele era a mais infeliz das criaturas. Essa mãe que vivia defendendo ele, com o tempo, essa mãe cansou. Aí um dia ela virou e falou assim: Como eu queria que você fosse embora, falou para ele. E foi assim que o patinho feio resolveu fugir, né? Se até a mãe que defendia ele desistiu dele, aí ele resolve ir embora daquele lugar. Ele se deitou à beira da água com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando, né? Dois juncos, dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. E, de repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e uma galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha, por apanhar camundongos. A galinha, por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também colocasse ovos. Se não fosse, poderia matá-lo para comer. E assim o pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que serve você se você, para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho, é ficar debaixo, quer seja debaixo do amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via sentido nenhum em querer ficar embaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que ali também não era o lugar dele. Ele resolveu ir embora também. Ele encontrou por acaso um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já tinha visto. Eles gritaram para cumprimentá-lo e ouviu suas vozes. Fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia sido visto criaturas tão lindas e nunca havia se sentido mais isolado. Ele girou e gritou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e se aninhou trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. O vento mais frio começou a soprar e ele foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. A neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebraram o gelo nos baldes de leite e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. Isso tudo ele observando, né? E logo ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido e em círculos para manter um lugar aberto no gelo, porque foi esfriando, ia congelar. Um dia o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Como você é feio! Que pena, é uma tristeza, não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando, ou seja, não ajudaram o patinho. Felizmente, o lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os cãibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e, quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo, ou seja, todo estabanado, fazendo uma bagunça na casa do lavrador. As crianças riam até não poder mais. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora
Afinal, caiu quase morto na neve. Dali se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, ou seja, ele continuou buscando, né, um lugar para ele. Durante o dia, ele chegou numa comunidade, né, até que ele chegou num lugar onde as moças enfiavam narcisos nos cabelos, os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E no lago por ali a água ficou mais agradável. O patinho feio, que nela boiava, abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus ele viu os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca. Também brincando na água do lago havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, que ele achou, que ele sentiu todo aquele amor. Aquelas que lhe haviam causado aperto tão forte no coração, e sentiu o impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando a risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar em sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas, se tem de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas. E abaixou a cabeça para guardar os golpes, ou seja, ele já estava tão calejado de ser tão maltratado que ele resolveu, né, se entregar para morrer. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou revelando que ele era um deles, afinal de contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico, e pela primeira vez em sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pães para os cisnes, como costumam fazer as crianças de qualquer lugar. Elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos, rapazes se juntaram, enfim. Ficou todo mundo feliz ali para sair e ele naquela comunidade. Ele finalmente se conheceu como um cisne. Essa história, como eu disse, é um clássico, todo mundo conhece a história do Patinho Feio. Essa é uma história que ela tem muitas nuances, a gente pode levar a interpretação desse conto para vários lugares. Mas, como eu disse, aqui, em se tratando de feminino ferido, né? O olhar vai ser muito diferenciado. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, alguma de vocês que está aqui tem alguma coisa a falar? Quer falar? Como é essa história para vocês? Vocês gostavam dessa história quando eram crianças? Se identificam com alguma parte dessa história? Oi, Carol, boa noite a todo mundo. Eu me identifico, né? Porque vários momentos, assim, principalmente da mãe, né? Falando que não quer mais ele ali, né? Essa parte aí me pegou, assim, né? Foi a parte que eu mais senti Desiste, da né? história. A mãe desiste. Eu achei assim, nossa, coitado, fiquei com. E eu senti, bateu aqui forte, sabe? Eu, eu senti isso muito forte, assim, da história toda que você contou, essa foi a parte que mais me pegou mesmo. E como é bonito, né? Quando ele se acha, né, num ambiente saudável, né? Você vê a força dele, ele percebe o quão forte ele é, né? O quão importante também é o ambiente que você está, né? As pessoas que estão ao seu redor, né? Que aí fazem você se acreditar também, né? E aí a gente leva para lá as ovelhas negras, né? É, Quando se sente a ovelha negra da família, né? Aquela pessoa que é muito diferente do resto da família. inclusive tem a música da Rita Lee, que é Ovelha Negra. E eu sempre, quando eu era pequena, eu sempre achava que aquela música era minha. Eu falava, caraca, eu sou a ovelha negra da família.
É verdade. Mas É, engra- gostei. é engraçado como a gente acha que o problema é nosso e não um do outro que nos coloca em situações é, desconfortáveis, porque a gente não segue um padrão, né? A gente sempre acha que, o problema está na gente, exatamente isso. É, só porque a gente é diferente, a gente não é igual a todo mundo, a gente não tá na mesma caixinha, o problema acaba sendo nosso. Aí a gente que é a ovelha negra. Não, a gente é ovelha, igual todas as outras. Não é que você seja a ovelha negra, que às vezes você não é uma ovelha. Às vezes você é outro bicho. Não é? O post hoje no Instagram, eu fiz um post sobre esse conto, né? Aí, quando eu peguei o conto mais cedo para ler, eu falei, vou fazer o post de hoje, vou fazer sobre isso. Aí fiz, e eu coloquei alguma coisa nesse sentido de talvez o problema não é que você é errado, você não é estranho, é que você está perto das pessoas erradas, as pessoas que têm a natureza diferente da sua, não é você que está estranho, que é estranho. Eu acho É, e que quando, as pessoas quando não respeitam as outras é assim, né? né, É, existem pessoas diferentes no mundo, né? Por isso que o universo é colorido. Ora, exatamente. eu chegando atrasada e dando pitaco. Então, é isso. Tá tudo certo. Eu sempre falo que isso aqui não é um monólogo, é para a gente trocar mesmo. Hum. Carol, eu acho que assim, a parte que eu me identifiquei foi na parte de ser o patinho feio mesmo, sabe? Que na época de pré-adolescência e adolescência eu me achava feia, porque a gente acaba seguindo padrão, né? As crenças, os padrões que a gente acha que de bonito, de feio, né? E que eu me achava que eu não me enquadrava na beleza das outras meninas, das minhas amigas e tal, né? Porque sempre tinha a mais bonitinha, a que era loira, a que era toda ajeitadinha, né? E aí me identificava com essa parte aí, de ser o patinho feio mesmo. Eu também. Eu sempre fui a magrela, então eu sempre me senti muito diferente de todo mundo porque eu era magrela. Eu era desengolçada igual a ele. Essa parte que ele entra na casa e começa a derrubar tudo, eu sempre fui chamada de a estabanada. Então minha mãe falava isso tanto de mim que eu me convenci de que eu era estabanada e cada vez mais eu seguia a vida sendo estabanada. Eu era aquela que tropeçava no próprio pé, caía sozinha. Era eu. Então, É verdade. era estabanada. Ô, Carol, você era estabanada e eu sou até hoje chamada de quê? Patachoca. Pata-choque. Até hoje minha mãe fala, ah, você é uma patachoca. Eu vi a minha mãe nesse conto aí. Eu também era um patinho feio total. Então, vamos lá. Vamos, então, para as interpretações, né? Como eu já tinha dito no início, a doutora Clarissa, ela traz um olhar nesse conto, o olhar do ponto de vista da mãe, né? Da mãe Pata, o que leva essa mãe a desistir desse filho, né? Porque ela não tem noção que aquele filho não é filho dela. Ela até acha ele estranho no início, mas quando ele nasce, mesmo sendo feio, ela faz o esforço. Se olhar pelo ângulo certo, ele é bonito. Ele nadou, ele nada muito bem, então ele realmente é meu. Então ela não tem dúvida de que ele é filho dela. Não se trata de eu acho que ele não é meu filho, vou desistir dele por isso. Não, ela acreditava que era filho dela. Mas o quanto essa mãe, e trazendo, né, só as analogias, o quanto essa mãe está doente. Diga, Tati. Ah, não foi mal, eu tava aqui. Eu apertei alguma coisa? Não. Ah, tá. Vou ativar o mudo. Tá. O quanto essa mãe tá também doente a ponto de desistir de um filho. Antes de tudo, eu quero trazer só
um parênteses aqui que eu acho muito importante. Eu acho que eu não li essa parte, porque eu leio uma parte, outras eu falo da minha cabeça, mas ela fala logo no início da história, ela menciona o pai. O pai nem não veio me visitar nenhuma vez. Ela fala isso no início do conto, quando ela está conversando com a outra. Então, é mais um caso, né? Quem me vê sempre falando dos contos, é mais um caso onde elas não têm pai. É sempre tudo sobre. Eu digo que conto de fadas, eles foram criados para trabalhar o feminino, porque você vai olhar, não tem pai. O pai é sempre ausente. Então, esse é mais um conto, apesar do personagem ser masculino, que é o Patinho, né? É masculino, mas ainda assim é sobre uma mãe solo, se vê com um monte de patinho, com um monte de filhote, né? E o pai fez os filhotes e meteu o pé. Então, eu queria trazer esse parêntese, que é mais um conto em que não temos a figura do pai. Que também é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia não, desde que o mundo é mundo, né? É tudo relacionado à maternidade, isso é um problema da mãe, né? O problema com os filhos é um problema da mãe, nunca é um problema do pai, é sempre um problema da mãe. Então ela começa aqui essa análise falando sobre a rejeição, né? Muitas vezes o quanto a rejeição que as pessoas sentem, né, que a gente pode sentir ainda na infância, o quanto isso vai gerar um monte de as famosas cracas, né, os traumas que a gente vai levando para o resto da vida, que muitas vezes, ó, desde a época em que são bebês, tem muitos traumas que a gente vai carregando ao longo da nossa vida, né? Mesmo que aconteçam ainda na infância. Ela fala sobre esse aspecto, né? Que os próprios membros da comunidade, não só os irmãos, mas os próprios membros da comunidade ali rejeitam simplesmente por ele ser diferente. E a gente hoje vive muito isso, né? Nunca esteve tão atual essa história, essa questão do tudo que é diferente vamos rejeitar. E aí, uma opinião bem minha, tá? A gente tem visto hoje, principalmente na famigerada geração Z, parece que é uma busca, né, incessante de ser diferente. Eles têm essa necessidade de ser diferente, né? Eles buscam um jeito muito diferente, e é muito da adolescência também, né? Esse grito de rebeldia, de querer fugir dos padrões, porque a nossa sociedade, ela é sobre isso, sobre colocar todo mundo em caixinhas. E aí parece que essa fase da adolescência é a fase que a gente está gritando por identidade, buscando a nossa autenticidade. E eu vejo muito latente na geração Z essa busca por uma autenticidade. Eles não sabem quem eles são, mas eles sabem o que eles não querem ser, que é como nós. Então, eles querem ser descolados, mas é mais do que ser descolados. Eu acho que é quase que um grito de socorro do o mundo está todo mundo igual, todo mundo sendo colocado em caixas. O mundo está muito, se você parar para pensar, o mundo está cinza. Eu vi um estudo falando sobre isso, o quanto o mundo está cinza. Cinza, bege e branco, porque cadê? O mundo já foi mais colorido. Nos 80, anos 90, as pessoas eram mais coloridas nas roupas, nos carros, nos móveis, nas casas das pessoas. Hoje é tudo muito sóbrio, porque está todo mundo tentando entrar num padrão, tentando entrar numa caixinha, e eu acho que a geração Z, isso é só um parênteses aqui, minha opinião pessoal, parece que essa geração Z veio que quer fazer diferente. Mas enfim, vamos voltar para o conto. E aí a parte que eu acho mais importante da análise dela é quando ela vem falando sobre tipos de mãe. E aí ela vai falando sobre trazendo esse aspecto da mãe pata, como eu disse, traz o ponto de vista da mãe, e aí ela fala: para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique que age, reage e fala igual à da tenra infância. O que ela está querendo dizer com isso, né? Na verdade, é... Jung fala isso, porque ela é junguiana. A gente, quando criança, a gente tem a figura da mãe ali, a mãe que a gente enxerga, tá? Porque às vezes aquilo que a gente enxerga da nossa mãe, a realidade não era aquilo, mas da nossa visão de criança,
do nosso lugar de criança, a gente enxerga a mãe daquele jeito, dentro dos nossos julgamentos, dentro das necessidades e das nossas expectativas, muitas vezes não correspondidas, a gente vai criando uma imagem dessa mãe. E essa imagem dessa mãe, por mais que a gente cresça e essa mãe ou venha a falecer, ou essa mãe se modifique, ou a gente se modifique, ou vai morar em outra cidade, enfim, por mais que aquela mãe castradora, vamos dizer assim, lá da infância, não exista mais por algum motivo, ela ainda existe aqui, fica registrada aqui na nossa mente. E é essa mãe, essa mãe que está aqui na nossa psique, é que vai moldando os nossos comportamentos, porque a gente continua agindo na vida e espelhando nas outras pessoas, agindo de acordo com a nossa visão de criança diante daquela mãe, né? Aí ela fala que na psicologia junguiana, esse emaranhado que a gente tem com a nossa mãe é chamado de complexo materno, que é um dos aspectos centrais da psique da mulher, e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário, que é sobre você ressignificar tudo aquilo que aconteceu na sua relação com a sua mãe. A mãe pata na história tem alguns atributos que iremos analisar. Ela é, ao mesmo tempo, uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar esse complexo materno. Então, ela vai falar desses três tipos de mãe. A mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. Ela é tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Porque é isso, não é só o filhote que sofre o bullying, mas ela própria sofre com as críticas daquela sociedade. Antes mesmo do ovo quebrar, dele nascer, né? Ela já era lá que, olha, eu acho que você para de chocar isso. A outra lá se metendo na vida dela. E esse ovo é diferente, ó, para de chocar, desiste dele. Então, ela já sofre a crítica por ela estar chocando um ovo que aparentemente não é um ovo perfeito. E depois que esse filho nasce, ela continua sendo criticada ali pela sociedade, né? Como aquele ser que ela trouxe ali, aquele ovo que ela chocou, trouxe à tona um engano, né? Então, ela própria sofre o bullying. É pior para o patinho? É pior para o patinho. Mas é compreender que essa mãe também está em sofrimento. Lembra? Ela não tem o pai pato, não está lá. O pai pato meteu o pé. Ela está sozinha com aqueles filhotes e um deles nesse lugar de ser diferente, de ser feio, e tem toda uma comunidade criticando ela e o filho dela. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade. E ela se rende, né? Porque o senso de pertencimento, ele é muito latente, ele é muito forte, é uma necessidade inata do ser humano. A gente já nasce com essa necessidade básica de pertencer. Mesmo que isso seja ruim para a gente tem essa necessidade de pertencer. E a partir do momento que o filho vai sendo isolado por aquela comunidade e essa mãe meio que isolada junto, criticada junto, isso acaba ferindo o senso dela de segurança. Não só dela, como dos outros irmãos, porque afinal de contas o bullying acaba sendo para a família inteira, né? De forma. Isso vai se propagando, vai crescendo, é a família inteira que está ali. E na nossa sociedade não é diferente, né? Quantas vezes às vezes, eu venho de uma família, a minha avó tinha muito isso de, olha, o que os outros vão pensar? Não faz isso, não fala isso, o que os outros vão pensar? Então, a gente vem de uma sociedade, de uma cultura onde é muito importante a opinião dos outros. Então, a gente precisa se adequar. Por que a gente entra em caixinha? Para não ser diferente, porque o diferente chama atenção, gera crítica e a gente pode ser isolado. Então, mais uma vez, é uma história que continua muito, muito atual nos tempos de hoje. Então, ela tem por mais que ela tenha esse instinto de defender o filho, até certo ponto, só que aquilo começa a ferir o próprio senso de segurança dela dentro daquele contexto, daquela comunidade, e dela e dos outros filhos. Então, ela
queria que você fosse embora, porque a vida dela seria mais fácil se aquele filho não tivesse ali com ela. A mãe curva-se aos desejos da comunidade e em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados dos séculos de antepassados, porque a gente ainda tem essas heranças. Até porque, historicamente, na formação, né, da humanidade, viver em grupos, viver em sociedade, era uma questão de sobrevivência. Desde que o mundo é mundo, lá nos primórdios. A gente precisava viver em grupo para que a gente pudesse sobreviver. E a gente tem essa memória genética. Então, você ser isolado, ser tratado, né, com hostilidade dentro da sua própria comunidade, isso fere sim o nosso senso de segurança. Aí ela completa: ser isolada na comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada com suspeita, e, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. Então, ela fala desse medo nessa memória transgeracional. Nesse caso, tanto a mãe quanto filha, no caso trazendo para os dias de hoje, né? Tanto mãe quanto filha estão divididas. Na história do Patinho Feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos, e isso faz com que ela seja puxada em direções diferentes, que é a própria definição da ambivalência. Ao mesmo tempo que ela quer defender aquele filho, ela faz algum esforço para defender. Por outro lado, ela pensa, não, peraí, eu não posso ir contra toda essa comunidade. Então, ela fica nessa ambiguidade. É, Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante e de amar seu próprio filho, seja ele um filho simbólico, né, fruto de sua criatividade, como seja um produto, um projeto, né, as pessoal roteirista que faz um filme e de repente o filme é criticado e ninguém gosta do filme. Aquele filme é o filho, né, daquela mulher. Então, projetos também. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais para proteger um filho não aprovado. Seja esse filho sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, mulheres no passado foram enforcadas, queimadas, assassinadas por desafiarem proibições da comunidade e dar abrigo a um filho não aprovado. Então, ela está reforçando aí que é isso que eu estou falando, a herança transgeracional, né? O mundo sempre foi hostil com as mulheres. Imagina ela sozinha. Se tivesse o pai pato ali defendendo o filho, talvez não fosse, a situação fosse completamente diferente, mas ela era uma pata, uma fêmea ali defendendo sozinha aquele filho, né, teoricamente estranho, diferente. Aí ela vai falar agora também da mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade, tanto quanto quando ela tenta proteger o seu filho diferente, e assim ela desiste. Então, é mais por ela, que ela não aguenta ser atormentada, né? Ela é até nesse momento egoísta, porque ela não está pensando no filho, ela está pensando nela. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse. E o filhote, torturado, foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que ela tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física. Então, ela está ali, como eu disse, ela está num movimento de egoísmo, uma mãe narcisista que está mais preocupada com o próprio bem-estar do que com o do filho. E aí ela se sente ali isolada e ela se sente ameaçada, né? E essa ameaça que pode ser real ou psíquica, no caso ali, era uma ameaça psíquica. Quando pessoas caem prostradas, geralmente caem em um dentre os três estados emocionais: confusão, agitação, quando tem a impressão de que alguém sente uma solidariedade adequada à sua aflição, ou de abismo.
a reencenação emocional de antigas feridas. Então, ela tá, ou a pessoa está no estado de confusão, de agitação ou do abismo. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum, desde que o mundo é mundo, foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho, se ela não respeitar as mortes. Aí ela traz o exemplo daquela obra, A Escolha de Sofia. Sofia é prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com dois filhos no braço. O comandante a força a escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que se não fizer a escolha, as duas crianças serão mortas. Imagina uma mãe ter que fazer uma escolha como essa. Ou escolhe entre um dos filhos, ou os dois morrem. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Coisas assim, bizarrices assim, aconteceram no mundo. É que a gente não para buscar essas histórias, mas a gente sabe que aconteceu. Cumpra as normas e elimine seus filhos, senão e isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre um filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exige que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da própria cabeça. Aí ela vai falando sobre, ao longo da história, né, coisas horríveis que aconteceram. É, ó, existem inúmeros exemplos de situações desse tipo. Exemplos mais hediondos são encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres de seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra. Lembra, né, que nas grandes guerras, os filhos saíam, né, e as mães tinham que entregar seus filhos para muito provavelmente não voltarem, né? Seus filhos e seus maridos, mas como é que está falando de mãe? Dos filhos. Então, aí ela vem trazendo vários exemplos ao longo dos séculos em que mulheres precisaram, por algum motivo, abrir mão de seus filhos e o quanto a gente ainda tem isso, de novo, memória transgeracional. Ela não usa esse termo no livro, mas isso é herança transgeracional. A gente tem isso no nosso DNA. Aí tá falando, né, que sem a proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico que na história do patinho feio, o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo e ela se queixa de que o pai da sua prole é um safado, não veio me visitar sequer uma vez. Então, é isso. Se o pai tivesse lá, a história seria diferente. E aí ela vem trazendo o terceiro tipo de mãe, né? Que na verdade são duas: a mãe criança e a mãe sem mãe, que estão no mesmo contexto. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis psiquicamente, muito jovens ou muito ingênuas. Eu acho que essa história da mãe sem mãe, ela é muito comum hoje em dia, assim, né? É aquela mãe que... E aqui não é que ela não tenha tido mãe de verdade, mas que ela não tenha sido nutrida. Eu enxergo muito assim, até pelo olhar sistêmico, né? É aquela mulher que não recebeu nutrição da própria mãe e assim ela não consegue se tornar, se manter numa postura adulta, né? E como ela não consegue ser adulta, ela está sempre na postura da criança, que é a mãe criança, que elas estão no mesmo contexto, ela não consegue ser a mãe. Como que ela vai ser mãe se ela não teve mãe e se ela é criança, entende? Pega, Tati.
Menina, esse ponto é muito tocativo interno no meu interno, do meu processo de individuação, porque a minha mãe era uma mãe criança, era uma mãe que não tinha mãe, era uma mãe que vivia à sombra da mãe. Então, trazendo ela pro patinho, a minha mãe não foi mãe pata, ela foi uma irmã pata na minha vida. E esse meu processo de individuação foi muito complicado porque eu me via, ora, como patinho, eu era diferente, eu era a que não queria, a que não me sentia pertencente àquele círculo familiar. E isso me trouxe hoje para uma insegurança, para uma dificuldade de receber, para uma dificuldade de encarar o feminino de uma forma séria, até, porque eu sempre faço piada de tudo. Piada é E uma isso defesa. uma forma aí de esconder até um pouco as dores. E eu tratei psicanaliticamente com Jung isso, Jung, Jung. é esse cara aí mesmo. E, e eu consegui ressignificar nesse sentido. Ela foi aquilo que ela podia ser. Mas eu não consegui ressignificar que eu sou aquilo que eu. O melhor que eu podia ser. Isso eu acho que eu ainda não consegui ressignificar. Então, isso me atrapalha em muitos campos. Eu tenho síndrome Você de ainda não impostora. descobriu, você ainda não descobriu a sua natureza. Acho que eu ainda não cheguei na fase cisne ainda. Você ainda está buscando de lago em lago, de casa em casa. Porque aí eu me sinto impostora no meu trabalho, eu acho que eu não sou tão capaz quanto as pessoas me enxergam. É, eu acabo aceitando relações que não são legais, e aí não só do ponto de vista sentimental, mas também fraternas, de amizades. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu tenho dificuldade de abrir as minhas dores. Então, isso tudo é muito louco. Mas você está aqui se expressando, dividindo com a gente. Isso já é um avanço. E Natal da terapia lá do uma tal de Caroline Pratt lá. Terapia holística. Bicha é braba. Então, mas é sobre isso, é porque a sua jornada você ainda não se descobriu cisne. Mas aí, quando a gente começa a compreender, né, a gente tira, para de olhar a nossa mãe naquele arquétipo da mãe, que é a mãe idealizada. É a mãe, literalmente a mãe arquetípica, né? Quem é a mãe arquetípica? Aquela mãe cuidadora, que nutre, que cuida, que acolhe. E isso, tá? O próprio Jung traz o conceito dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Tá no inconsciente coletivo. Você fala em mãe, é essa visão que vem. E a gente já nasce com isso. E aí, quando a gente começa a olhar para nossa mãe, fala: ih, minha mãe não é essa aqui, não. A minha mãe não é a mãe que ela deveria ser. Começa o julgamento da mamãe. Começa o julgamento da mamãe, começa o auto-julgamento. Eu sou um patinho feio. Eu também não sou o filho que ela gostaria que eu fosse. Eu não sou a filha que ela gostaria que eu fosse. Tem algo de errado comigo. Mamãe não consegue me amar. Porque como ela não consegue ser essa mãe arquetípica? Porque eu também não sou. Aí começa essa ambivalência. E hoje eu estava conversando mais cedo com a própria Dani, sobre essa que muitas vezes a mulher ela entra no lugar de se vingar da mãe e do pai, mas principalmente da mãe, no sentido de eu também vou fazer tudo diferente daquilo que a mãe espera que eu faça. E aí ela se torna a ovelha negra de verdade, a ovelha negra de forma inconsciente, mas intencionalmente, vamos dizer assim, não faz, eu sei que não faz sentido, né? De forma provocada, mas de forma inconsciente ao mesmo tempo. Você, tá? Porque você julga que a sua mãe não foi a mãe que ela deveria ter sido, porque ela não é aquela mãe arquetípica. Então, você, ao mesmo tempo que bate a culpa
tem algo de errado comigo, eu sou um patinho feio, tem algo de errado comigo, vem esse senso de não pertencimento, mas também vem a raiva. Mamãe não cuidou de mim, mamãe não foi boa para mim, mamãe eu gostava mais dos meus irmãos do que de mim, para quem tem irmãos, às vezes tem muito isso da competição entre os irmãos. Eu não sou digna de ser amada. Começa a vir esses múltiplos sentimentos. É que eu já estou trazendo mais coisa do que ela está colocando aqui no livro, mas eu não consigo não trazer isso. Então, e aí vem esse monte de sentimento misturado e vem da raiva vem o desejo de vingança. Então, eu vou dar errado na vida. Eu vou fazer tudo errado na vida porque eu não vou dar para ela esse gostinho dela ser bem sucedida, né, na maternidade. É, Bert Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele tem uma frase que ele diz: o sucesso tem a cara da mãe. Eu demorei a entender o que ele queria dizer com o sucesso tem a cara da mãe, mas o sucesso tem a cara da mãe é exatamente isso. É sobre você acreditar tudo de forma inconsciente, né? Quando você dá certo na vida, significa que o maternar da sua mãe, a sua mãe foi bem sucedida na maternidade dela, que criou um filho, uma filha tão bem que essa filha fluiu na vida. Aí, quando você tem raiva dessa mãe, você não quer que essa mãe seja bem-sucedida na maternidade dela, você vai dar errado. Inconscientemente, você se sabota, você busca dar errado na vida para prejudicar a sua mãe. É uma vingança. Deixa eu ler o que você escreveu aqui. Ela não pode vencer. É isso, é nesse sentido. Por isso que Bert dizia: o sucesso tem a cara da mãe. Eu demorei a compreender, mas quando eu entendi isso, eu falei assim: uau, é bem isso. Faz sentido. O homem sabia das coisas. Então, essa mãe sem mãe e a mãe criança. Por que ela é mãe criança? Porque ela não teve mãe, então ela não saiu da esfera da criança, ela continua lá presa, voltando aqui para a visão sistêmica, ela continua presa lá no círculo, no segundo círculo, que é o círculo da criança. O primeiro círculo é como você entra na vida, o segundo círculo é da criança barra adolescência. Então, ela está presa ali nesse segundo círculo da criança. E aí, criança não pode ser mãe, gente. Para ser mãe, para ser uma mãe, uma boa mãe, você precisa ser adulta. E criança, né? Criança não tem filho. E aí ela tá, na criança ela não consegue ser essa mãe nutridora. Essa mãe pata, ela provavelmente ela é uma mãe que não teve mãe. É uma mãe que não teve nutrição, tanto que ela não tem forças para defender o filho diante daquela sociedade. Ela sucumbe ao julgamento da sociedade. É mais fácil sucumbir, concordar com eles e abrir mão do filho do que se posicionar, que também é do feminino, se posicionar, impor limites, né? Impor os seus desejos, as suas vontades, a sua autenticidade, isso é do feminino. Essa mãe pata, ela não estava nessa postura adulta, ela é um tipo da mãe sem mãe. E ainda vou mais um pouquinho de visão sistêmica. Você não pode dar aquilo que você não teve. Se essa mãe, às vezes ela até teve, mas ela não. Porque eu sempre digo, não é sobre o que aconteceu, é sobre o que ela entendeu que aconteceu, o que ela registrou. Porque às vezes a mãe estava lá, a mãe deu amor, a mãe deu carinho e tal, mas não deu da forma que ela gostaria de ter recebido. Ou a mãe trabalhava fora e essa criança precisava ficar com uma pessoa, com uma cuidadora. Enfim. E às vezes a criança pode registrar na cabeça dela: minha mãe me abandonou, minha mãe me trocou pelo trabalho, por exemplo. Minha mãe me trocou pela carreira. É uma possibilidade. E aí não é que, né, não tenha recebido, mas é como ela se sentiu. Então, a mãe pata, muito provavelmente, ela não recebeu. E se você que está me ouvindo aqui ou na gravação tem uma questão dessa com a mãe, entenda. Se a sua mãe não se sentiu nutrida pela mãe dela, ela não tem como te dar aquilo que ela não recebeu. Isso vale para a mãe, isso vale para o pai, né? E aí ela vem falando aqui, deixa eu ver aqui. Por aqui minha mãe meteu esse lema: ela não pode vencer. E eu fiz o contrário, eu queria vencer. É, então você quer vencer, mas até que ponto internamente você não se sabota para sua mãe não vencer? Porque é muito inconsciente, entendeu?
Tá, você venceu em muitos aspectos, mas você mesma falou que ainda tem coisa para ressignificar, né? Com certeza, você podia ter dado muito errado. Você tinha tudo para dar muito errado, e ainda bem que você venceu em muitos aspectos da sua vida. Mas talvez tenha ainda uma parte sua que ainda tem uma certa vingança, porque você fez terapia por muito tempo, né? Você já vem nesse caminho de cura há muito tempo. E talvez por isso você não tenha dado tão errado. Você começou cedo a olhar para isso. E aí ela vem falando depois da mãe forte, prole forte, né? O remédio está em obter cuidados de mãe para nossa mãe interna. E aí o que que ela está querendo dizer com isso? E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem lá a nossa mãe, as pessoas que cuidam da gente. Só que chega um momento da vida, o que que significa essencialmente ser adulta? É você aprender a ser sua própria mãe. É você não depender mais do amor, da validação de quem quer que seja. Que você é capaz de se nutrir. Você é capaz de ser a mãe que você precisa. Seja essa mãe arquetípica para você mesma. Seja essa pessoa que te acolhe. Só que o que que eu vejo no meu dia a dia, né? Atendendo, lidando com mulheres. Eu vejo mulheres incríveis, mulheres que têm muita empatia com todo mundo, que são super generosas com todo mundo, super acolhedoras, mas em relação a elas mesmas não conseguem ser assim. Estão sempre com um chicotinho na mão, estão sempre falando mal de si mesmas, estão sempre se exigindo demais. Elas são muito legais com todo mundo, menos com elas mesmas. Então, tá faltando essa mãe interna aí, tá faltando acionar essa mãe arquetípica dentro delas. Essa mãe que acolhe, porque é isso que mãe faz. Mãe nutre, mãe acolhe. Aí ela fala, né, de ter os cuidados da mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas como o aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo que passaram. Independente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Então, mesmo que você tenha tido essa mãe nutridora, essa mãe acolhedora, essa mãe boa, ainda assim você pode ter a sua mãe interna. Porque quando você se torna adulta, como eu disse, você é adulto, então agora é você que cuida de você mesma. Você não precisa mais que alguém cuide de você, você não precisa mais que alguém te valide. Seja a sua própria mãe. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família, da mesma família de sangue ou almas gêmeas, né, que têm uma afinidade, seja o relacionamento entre analista e analisando, entre mestre e aprendiz, ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Então, a família, né, de sangue a gente não escolhe, mas aí depois você vai se relacionar. É como a Tati falou, porque você tinha uma questão lá do passado dela, nos relacionamentos dela, ela tem dificuldade. Então é isso, está faltando essa mãe interna, essa mãe acolhedora, fazer as pazes com essa mãe, que isso vai se refletir também nos seus relacionamentos depois. Tá tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Aí depois ela vem falando sobre as más companhias, né? O patinho feio, que a Egg vai falar um pouco do patinho. O patinho feio, quando ele está lá nessa jornada dele de busca, ele vai, né, de lago em galho, não é de galho em galho, ele vai de lago em lago, de casa em casa, buscando. Só que ele não teve tempo, né, de ser orientado, ele não foi nutrido emocionalmente, ele não recebeu ensinamentos dessa mãe. Então, ele também não sabe a quem se associar. Ele faz escolhas ruins, ele se associa a pessoas ruins, é porque ele não sabe o que é ruim na vida, o que é bom, o que é ruim, ele não teve esse aprendizado, então ele vai com as primeiras pessoas que aparecem e ele segue.
Oi, vem aqui com a gente. Ele vai, ele não consegue fazer essa análise. Isso é bom, isso é ruim, essa pessoa é legal, ela não é. Ele não tem esse crivo. Ele vai, porque ele é ingênuo, porque ele não aprendeu, porque ele não amadureceu, porque ele não teve uma mãe que ensinasse sobre a vida para ele, né? É, Ela também vem comparando aqui, falando sobre a questão do isolamento. Na verdade, ao longo de todo o capítulo, ela fala sobre o isolamento. Esse isolamento que muitas vezes é necessário na nossa vida para que a gente comece a entender quem a gente é. O isolamento, muitas vezes, ele é necessário. Embora o isolamento, né, não seja gostoso, não seja algo agradável, muitas vezes ele é necessário. E em vários contos você vê questões como essa, né? A Branca de Neve, ela vai para a floresta. A Bela Adormecida, ela adormece para aprender a lidar com as questões internas dela. O Patinho Feio é expulso da comunidade, vai na jornada sozinho dela, sozinho dele. Então você vai perceber isso em várias histórias. A gente passou aqui, né, por alguns contos também. A Vasalisa que vai na jornada dela também atrás do fogo, ela tem que ir atrás da bruxa. Então, é o período de isolamento e aprendizado dela quando ela tem que ir atrás da bruxa. Então, é comum dentro das histórias trazer esse aspecto do isolamento, que muitas vezes é quando o isolamento ele não precisa ser um isolamento propriamente dito, de você ter zero contato com o mundo, mas é esse movimento de você olhar para dentro, de você refletir. Nós mulheres passamos uma necessidade de isolamento, pelo menos uma vez por mês, que é mais no período ali da menstruação, que a gente tem essa necessidade de olhar para dentro, de se recolher. A gente tem agora no grupo no fluxo, quem está no. Aqui as três estão no grupo no fluxo. É, a gente está trabalhando no feminino. Eu tenho recebido no privado, né? Mulheres falam, estou sentindo uma necessidade de ficar quieta, de ter menos contato com o mundo, de ficar mais na minha. É próprio do feminino, ainda mais essa necessidade de autoanálise, de isolamento. E só que nesse isolamento, para algumas pessoas, esse isolamento ele vai trazer esses perigos, esse perigo que o patinho sofre aqui. Ela até fala assim, ó, esse isolamento do patinho, ele vai procurar amor em lugares errados, porque na verdade a busca do patinho é por amor. Tudo que o que faz ele sair daquela comunidade é o fato de não ser amado. Então ele vai na jornada dele em busca de amor, depende daquilo que você está procurando. E aí, para esse isolamento, no caso do patinho, ele estava procurando amor. E aí ele estava tão carente, tão sedento por amor, que ele se entregou a qualquer um que levantasse a mão para ele, ele estava indo. E isso é muito comum entre mulheres. Quando você vai olhar do ponto de vista de relacionamento amoroso mesmo, mulheres que são muito carentes, que não tiveram essa nutrição da mãe, e aí vão, ou do pai também, e vão buscar nos relacionamentos amorosos aquele amor que ela não teve dentro de casa, né? Na família dela. E aí, qualquer coisa, o cara, tem mulheres que são tão machucadas que, assim, se o cara tratar ela com educação, ela já está apaixonada. Se apaixona fácil, se entrega fácil. Isso pode se refletir nos relacionamentos também. Eu já ouvi relatos de mulheres falando assim: porque eu me entrego, eu conheço a pessoa, acho que é minha amiga, me entrego, né, me dou para aquela amizade e depois só tomo na cabeça. Eu escuto muito isso. São mulheres que estão buscando nos relacionamentos, não só nos amorosos, mas relacionamentos de amizades também, buscando o amor, né? Buscando o amor que não conseguiram ter lá atrás, no passado. São os espelhamentos, a gente vai espelhando isso. Aí ela vem falando sobre a parte em que ele quase congela, né? Sentimentos congelados, criatividade congelada. E aí ela vai falando sobre o congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos e para a própria vida. Aí são aquelas mulheres que aí resolvem se fechar, né? Estão tão machucadas e que resolvem se fechar. E aí não querem, se tornam mulheres frias, porque tem medo de sofrer, tem medo de se envolver. É um ato de ira defensiva, ela fala.
Estar frio, na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos, do gelo, durante um período em que nada se podia mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. O ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo. Então, se você se fecha, né, está fechado até para ter esse amor próprio, esse amor para si mesmo. E ela vem dizendo que essa frieza apaga o fogo criativo da mulher, porque uma das características da mulher, do feminino, é a criatividade. E quando você se entrega a esse congelamento, você automaticamente você bloqueia a criatividade. E aí ela fala: qual a solução? Haja como patinho, siga em frente, supere tudo com luta. Apanhe a caneta, escreva. Pare de resmungar, escreva. Se você é artista, né, está sem criatividade para pintar, pega o pincel e vai pintar. Para variar, seja má consigo mesmo. Não entendi. Pinte. Se você é bailarina, vista sua malha e vá dançar, né? Se você, seja lá o que for que você faz na sua vida, vai fazer. Tá com dificuldade de trabalhar, é isso que você tem que fazer, vai lá e trabalha. Pô, lembra que o patinho ficou girando, girando, girando para não congelar? É sobre isso, continue, não é continue a nadar, continue a girar, né? Igual a musiquinha do Nemo. Aí ela vem falando sobre o estranho, que a pessoa que talvez pudesse ser ali do gelo e até mesmo libertar, em termos psíquicos, não vai necessariamente ser aquela do grupo que pertencemos. Por quê? Outros patos viram que ele estava naquela situação e falaram: não, ele é feio demais para ajudar, deixa ele aí para morrer. Quem veio salvar ele da morte? Uma pessoa completamente diferente, o lavrador, alguém que não tinha nada a ver com ele. E isso é muito comum também, né? Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, o apoio, o suporte vem de onde a gente menos espera. Às vezes as pessoas mais próximas, até da família, não vêm no nosso socorro, e um estranho muitas vezes vai aparecer na nossa vida para cumprir aquele papel. Aí ela fala mais um pouco sobre o isolamento, né, que eu já adiantei, que o isolamento pode ser uma bênção, uma dádiva, né, porque traz clareza, você começa a entender o que está acontecendo com você. Ela fala que existe um aspecto da alquimia na qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje, por ser divertido, ele traz um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Elimina a fraqueza com os golpes, erradica as lamentações, proporciona insights, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e visão, de perspectiva jamais alcançada pelas pessoas, entre aspas, aceitas, né? É que ela vem falando sobre o chumbo, acho que é o chumbo que vira diamante, né? Através do. É o chumbo? Acho que é o chumbo que vira diamante. Aí vem falando também dos gatos e das galinhas vesgas no mundo. O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criticam quem não é igual a eles. Porque é isso. Para uma galinha e para um gato que não gosta de água, ficar dentro d'água não faz sentido. Mas não faz sentido, e eles criticam o pato, mas criticam dentro da visão de mundo deles. E quantas vezes a gente não recebe críticas de pessoas que a gente se deixa, né, abalar por críticas de pessoas que não estão vivendo o que a gente vive, que não têm os mesmos valores, a mesma visão de mundo que a gente. Até hoje tem gente que olha para mim e fala assim: você é maluca, como assim você largou o direito para ser terapeuta? Que absurdo. Mas eu, dentro da minha visão, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu nunca estive tão feliz e realizada.
Colegas minhas terapeutas entendem o que eu fiz e não me julgam por isso, porque são a minha tribo, sabe? Mas uma pessoa que não tem a mesma visão de mundo que eu, uma pessoa que é muito ligada na estabilidade, né? A minha própria mãe é dessas, não consegue entender o movimento que eu fiz. Porque para elas é absurdo, é como se essas pessoas fossem os gatos e as galinhas que não entendem porque um cisne gosta de ficar na água. Tá? A gente também começar a compreender, a olhar as críticas de outro ângulo, né? A crítica está vindo, mas é de alguém que não entende o que a gente está, né? Não vive o que a gente vive, não é a nossa tribo. É, ela fala: não há nada de errado com os patos. Patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para as clientes outras imagens do reino animal, porque ela diz que faz essa analogia do pato, exatamente essa, quando ela está em atendimento com as crianças, com as clientes dela, né? Para ajudar as clientes a lidarem com a crítica. Ela vem contando mais histórias aí de atendimentos dela. É isso. Ela termina falando: ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda dá tempo. Ponha em prática a sua mulher selvagem e insista, porque é isso, né? A mulher selvagem ela é diferente, ela não se coloca em caixa. E se a gente for olhar na nossa sociedade, as mulheres que são diferentes, que agem diferente, são todas taxadas o quê? De loucas, desequilibradas. Que mulher nunca foi chamada de louca em algum momento da vida, né? Esse é o primeiro xingamento principalmente os homens, quando querem ofender uma mulher, a primeira coisa que eles falam é sua louca, sua desequilibrada, descompensada. É assim que falam da gente. Era essa a mensagem que eu queria trazer. Eu vou parar a gravação e quem está aqui ao vivo a gente vai conversar um pouquinho.